Boa noite. Vamos começar a live. Eu e a psicóloga Camila Meneghetti, a gente vai conversar um pouco sobre quais cuidados nós devemos tomar em relação à saúde mental das nossas crianças e adolescentes em uma situação de divórcio. Vou convidar ela aqui. Já enviei o convite. Oi, Tatá, tudo bem? Mauro, minha mãe, a Kate. Para quem não me conhece, o meu nome é Raquel, eu sou psiquiatra da infância e adolescência. E a Camila Meneghetti é psicóloga, especialista em infância e adolescência e atua na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Boa noite, Adriano. Já convidei você, Camila. Deixa eu enviar o convite de novo. Já enviei o convite. Já enviei o convite para você, Camila. Aí, agora deu certo. Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo no... Agradeço por aceitar o convite que eu te fiz, a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema. Legal, uma oportunidade importante, né? Um assunto tão delicado e que gera tantas dúvidas, né? Isso. Estava te apresentando, né? Comentando que você é psicóloga, especialista em infância e adolescência e atua na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Mas vou abrir o espaço para você falar um pouco mais sobre você também. Isso. Eu me formei em 2009, então já tenho aí um tempo que até um pouco assusta, né? Quando a gente pensa assim, nossa, ai meu Deus, quanto tempo faz que eu tô aqui? E, e a psicologia ela surgiu para mim de uma forma foi muito precoce. Eu escolhi ser psicóloga muito nova, muito jovem. E eu acho que isso facilitou, né? Esse fascínio, o gostar da profissão. E as crianças, eu nem imagino como elas apareceram, né? Foi acontecendo. E aí sempre me identifiquei muito, acho que eu tenho uma característica, né? Assim, mais dinâmica, enfim, não sou tão formal e tal, e isso aí acho que acabou facilitando, né? Então, segui a carreira de tanto a psicologia quanto a TCC foi muito precoce. Então, desde o começo da faculdade, tive uma professora de grande influência no período da graduação. E aí segui em TCC, me apaixonei e segui e estou até hoje, né? Acho que eu Faz precisava. um tempo também, né? Quando eu cheguei de São Paulo, acho que eu cheguei em 2015, a gente logo começou a trabalhar em conjunto, então já vão aí quase 8 anos de trabalho em conjunto, né? Sim, já conhecemos o trabalho uma da outra há bastante tempo, né? E esse tema, na verdade, foi você que sugeriu em um grupo de estudos para gente, né? Que é um grupo de estudos que nós fazemos com outros profissionais. E você sugeriu esse tema, né? De como lidar com uma situação de divórcio, para a gente conseguir preservar a saúde mental dos filhos, do casal, enfim, como conduzir isso da melhor forma. Eu gostei muito quando você sugeriu esse tema, porque eu nunca tinha parado para estudar sobre isso. Apesar de atender tanto na clínica, eu nunca tinha me debruçado e estudado esse tema. E é uma demanda, acho que não só dentro de saúde mental, né? Todos os profissionais da saúde, em algum momento, talvez passam por essa situação de solicitação de uma orientação, né? Ou até de um desabafo, enfim, em qualquer instância, né? Acho que todo mundo vive isso, todo mundo experimenta
alguém sofrendo por um processo de divórcio ou com dúvidas com relação a filhos, a adolescentes, enfim, até dúvidas por questões pessoais, né? Então, acho que é uma, é um, é uma quem tem acesso a pessoas um dia vai passar por uma situação de ter que acolher, de precisar entender, precisar direcionar, enfim, né? Olha, nem que seja, né, Raquel, ai, olha, acho que você precisa de ajuda, acho que você pode procurar fulano que vai conseguir te ajudar a se organizar para tomar algumas decisões, enfim, né? Eu acho importante porque eu penso que quem vai assistir a live são tanto profissionais que querem aprender um pouco mais sobre esse assunto, como pessoas que vivenciaram isso na prática ou conhecem alguém que vivenciou isso. Então, eu acho que o nosso público vai ser bem amplo nesse sentido. Sim, é. Até uma colega, em uma mensagem agora sobre essa nossa live, ela disse: como que eu envio isso para as pessoas? Porque é um assunto delicado, como que, né, eu vou mandar assim para a pessoa, olha lá. Puxa, e realmente é delicado. Então, é um assunto que gera muita dúvida, muita insegurança e muito receio, né? Então, qual o problema de entender que um amigo, ou que um casal, ou que alguém que eu conheça esteja passando por uma dificuldade, né? Sei que alguém pode ajudá-los e como que eu vou chegar até eles, né? Então a gente tem que desmistificar esse melindre, né? Quando se pensa em divórcio, assunto proibido. Não pode ser um assunto proibido, não é? Até porque tudo aquilo que a gente não fala, a gente fantasia em torno daquilo, e aquilo que a gente fantasia normalmente não condiz com a realidade, é muito pior, e por isso é importante conversar com as crianças e com os adolescentes sobre esse assunto, né? Assunto mesmo, porque a fuga, né? O estar distante de uma verdade, distante de uma realidade, é um fator de risco. Então já vou começar te fazendo uma pergunta, porque eu dei uma lida, a gente estudou, mas você eu acho que se debruça mais tempo sobre esse tema, né? Algo que eu estava lendo e estudando é que é importante a gente sentar e conversar com as crianças de alguma forma razoável, que não vai estar constrangendo a criança, sobre as razões do divórcio. Porque se a criança ela não conhece a razão, ela pode fantasiar que até ela é motivo daquela separação, que em algum momento ela atrapalhou a relação do casal. Me fala um pouco mais sobre isso. Você acha interessante isso do casal sentar, conversar com a criança? O que que você pensa? Tudo começa, né, Raquel, pensando assim, qual a dinâmica dessa família, né? Enquanto era uma família, qual a dinâmica dessa família? Quais as práticas educativas que os pais adotaram? Qual o estilo parental? Qual o estilo de vínculo dessa criança com cada um desses genitores, né? Com cada um desses membros da família? E a idade biológica dessa criança. Então, até onde eu posso chegar, ou o que falar, ou como falar para essa criança. Mas as crianças e os adolescentes, eles têm o direito de saber o que está acontecendo, não é? Principalmente por aquele fato de uma fuga de realidade, né? Eu vou viver vendo algo que não existe, né? Eu tenho alguma coisa acontecendo, mas ninguém me falou nada. Uhum. Ninguém me disse, eu sei que tem, né? É bem curioso, porque às vezes até uma das minhas falas é até justamente essa, olha, talvez as crianças até já saibam, né? Sim, Coisas, sim. né? Porque as crianças elas percebem as sutilezas do convívio conjugal, familiar. Então, muitas vezes a gente se surpreende com o quanto a criança sabe. Eu penso que uma estratégia interessante seria os pais perguntar para a criança o que ela sabe, e a partir daí começar uma conversa, né? Uhum. É assim mesmo que começa, perguntar o que a criança sabe e até assim, o que ela está pensando sobre o que ela sabe, para Hum. entender a partir de onde a família vai continuar, né? Para quem é da saúde, que tá nos assistindo, essa conversa, obviamente que ela pode acontecer em setting terapêutico, mas a responsabilidade é da família.
em dar essa notícia, né? Pode acontecer da família não ter condição, então a gente vai orientar, vai trabalhar para que essa família adquira, para que ela desenvolva um repertório salutar para conseguir falar sobre esse assunto com os filhos, né? Com as crianças, com os adolescentes, enfim. Mas essa não é uma responsabilidade do terapeuta, contar para a criança que a família terá então um novo formato a partir de agora. Ou o psiquiatra, ou o professor na escola, ou o coordenador, enfim. Não é, né? É uma responsabilidade de família. Esse era outro questionamento que eu queria fazer para você, né? Os pais, esse casal que está se separando, eles podem buscar ajuda de um psicólogo nesse momento, não para a criança, mas para o próprio ali, né? Para o pai e para a mãe que estão nessa situação de divórcio, uma orientação para eles. Como que funciona isso? Podem. Eles podem procurar essa orientação em 3 momentos, né? Ou antes da decisão desse divórcio, então decidimos que vamos nos separar, da decisão de contar para as crianças, né? Então decidimos que vamos nos divorciar. Vamos procurar ajuda de uma pessoa que entenda sobre isso e que venha nos ajudar, que vai contribuir. Ok, então eu chamo de assim, uma orientação preventiva, né? Como fazer, quando fazer a idade da criança, levantar hipóteses, avaliar repertório de comportamentos do pai, padrões de comportamentos dessa família, distorções, crenças, enfim. Depois, uma segunda possibilidade é quando o divórcio ele já aconteceu. Então, olha, nós divorciamos e essa criança tá fazendo xixi na cama. A gente acha que é por... Então, o que que a gente faz? Claro que eu também avalio, né? O profissional ele precisa avaliar como é que foi esse processo de divórcio. Se foi, como é que foi que essa criança recebeu, como aconteceu até então. E um outro momento também é quando acontecem as problemáticas, né? Quando é um divórcio conturbado, que daí às vezes ou até a própria escola faz a solicitação de acompanhamento, ou outros profissionais que acompanham a criança, o adolescente encaminham, né? A professora pontua para a família, e pode ser qualquer pessoa de vínculo com essa criança, né? Daí a família procura para uma orientação nesse momento, né? No momento assim que já está lá adiante, que o divórcio já aconteceu, já até algumas vezes ocorreu o recasamento, ou uma nova estrutura de família já está constituída. E aí eles também, a família também procura, a família não, né? Os membros, os genitores procuram orientação também sobre o que fazer a partir de então, né? E muitas vezes, se esse divórcio, né? Porque eu acho que o divórcio lembra muito luto, no sentido de que é algo que tem que ser elaborado. E o quanto que muitas vezes, quando não elaborado, mesmo depois de muito tempo, às vezes depois de anos, isso ainda gera sofrimento, tanto nesse casal parental, como nas crianças. Às vezes eu vou atender alguma criança que os pais já se separaram há algum tempo. Eu imagino que aquilo possa não ser mais uma demanda e surge como demanda na clínica. Então, às vezes são casais que já se separaram há um bom tempo, mas isso ainda tem repercussão nos filhos. Uhum, uhum. Sim, sim, é equivalente mesmo. Então, uma das etapas dessa avaliação com os genitores é justamente avaliar e entender, o profissional precisa entender como é a reação dessa família, o funcionamento dessas pessoas diante de perdas, né? Então, o divórcio ele envolve estresse, tristeza, mudanças, perdas, né? Uhum. Não só mudanças de contexto familiar, mas mudanças pessoais. Um dos textos, né, que até você enviou no grupo de estudos, falava um pouco sobre isso, que o divórcio, ele é uma situação que gera sofrimento, ainda que seja algo que seja bem resolvido entre, né, os genitores, mas é uma situação que gera sofrimento e muitas vezes eu vejo até um luto da vida que havia sido planejada, né? Porque muitas vezes a gente planeja algo para nossa vida, seja uma profissão, um casamento, e a nossa vida vai evoluindo de uma forma que aquilo não condiz mais, não faz mais sentido pra gente. O quanto que mesmo divórcios que são amigáveis, o quanto que isso gera sofrimento de qualquer forma, né? Sim, gera sofrimento. O quanto que gera sofrimento. E aí, pensando nisso, né, refletindo por esse lado também,
a gente precisa entender o que significa o casamento para cada criança. Como que é o casamento para cada criança? Qual o formato para cada criança, né? O que significa o casamento? O que significa o amor? O que significa a amizade, né? O que ela pensa sobre isso? Se há ou não distorções com relação a isso, né? O nível de fantasias. Então, claro que essa mudança, sendo uma mudança, automaticamente já vai tirar ali né, do caminho, assim, dos trilhos, né? Já pode até gerar sei lá, um sofrimento maior, enfim. Mas quando a gente entende, quando eles tomam, quando eles percebem que o casamento socialmente tem uma característica, mas não necessariamente precisa ser assim, ou o que eu penso sobre o casamento é muito diferente do que realmente é, né? E as crianças, assim, a fantasia que eles trazem, né? As distorções que eles fazem, muitas vezes nem tantas distorções, mas distorções mais rígidas, né? E aí e daí você aí eles vão trazendo, e daí vão falando sobre o que estão pensando, mas a partir do momento que você entende o que é o casamento para aquela criança, né? O que ele percebe, o que vê, né? Bem biologicamente falando, assim, sabe? O que eu vejo de casamento, né? Já vai determinar, já vai auxiliando ele, já vai é, é, ajudando ou prejudicando, né? Como lidar com a perda. E o que é amor, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito daquele conceito dos gregos, dos tipos de amor, né? Que a gente tem o amor eros, que é um amor erótico, que, né, tá presente numa relação conjugal. A gente tem a filia, que é um amor de amizade, que pode, eu acho que seria muito bacana se o casal conseguisse ter um divórcio amigável. Muitas vezes isso não acontece, mas esse vínculo, esse laço pode continuar na forma de uma amizade. A gente tem o amor divino, né? Que seria o amor de mãe e filho, pai e filho, ou entre nós e Deus. Então, acho que conseguir entender o que é amor. Amor é algo muito mais amplo, é um conceito muito mais amplo do que a gente imagina. Isso me leva a outro questionamento. Eu atendo adultos e você também atende adultos. E muitas vezes as pessoas não se separam por causa dos filhos. Eu já vi isso, ó, muitas vezes, pessoas me falando que só mantém o casamento por causa dos filhos. Você tem alguma orientação, alguma reflexão a fazer nesse sentido? Qual a sua orientação? Sim, Raquel, aí a gente precisa entender assim, se família se é família, né, é um fator de risco, ou se essa família é um fator protetivo para a saúde mental, não só da criança, mas de todos esses membros, né? Será que é um fator de risco ou um fator protetivo? Será que uma criança em pleno desenvolvimento, assistindo uma relação, porque a gente não sabe como é essa relação conjugal, né, dos pais, entre aspas, que se decidiram manter um casamento para a proteção dos filhos, né? Depois a gente entra em traumas, mas será que esse ambiente ele é de risco ou ele é protetivo, né? Depende de cada família. Para muitas famílias pode ser de risco e para muitas famílias pode ser protetivo. A interrogação maior, ela está na reflexão e no sentido de se esse casamento tivesse continuado, será que teria dado certo ou será que não teria dado certo? Porque se a decisão foi tomada, não tem como a gente saber sobre algo que não existiu, né? Então quer dizer, se o casamento tivesse sido mantido, se a família, sei lá, decidiu continuar, será que seria pior do que o divórcio ou melhor, né? Então depende, Fala né? pra gente um pouco sobre os fatores de proteção, os fatores de risco, porque às vezes quem está ouvindo pode se questionar, né? Ah, eu estou numa situação assim, conheço alguém que está numa situação assim. Fala um pouco mais pra gente sobre isso. É, pensando em fatores de risco, Raquel, e proteção, automática. Aliás, acho que pensar em divórcio, a gente já pensa em trauma, né? Eu vou traumatizar o filho, vai ficar todo mundo traumatizado. Então, trauma é uma experiência
assustadora, uma experiência impactante, uma experiência inesperada, uma experiência é, 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 inesperada, né, que acontece com alguém. A questão é, não necessariamente uma pessoa precisa vivenciar essa experiência. Ela pode ser vítima, basta também que ela testemunhe ou que alguém que ela conheça e tenha um vínculo forte tenha vivido, né? Só que o trauma é uma coisa assim que, nossa, meu Deus, parece, né, que gente falou em trauma, né? Puxa, já assusta todo mundo fica assim, meu Deus, o divórcio vai causar o trauma no meu filho, ou a mudança de escola vai causar um trauma, enfim, o que eu não quero traumatizar o meu filho, né? Claro, esse é o nosso objetivo sempre, todos os pais têm essa intenção, né? A grande maioria tem essa intenção. E então, e existe para esse trauma existir, além dessas características, né, da pessoa ou ser vítima, dela vivenciar, ou ela ouvir um testemunho, ou ela saber que alguém de um vínculo muito forte tenha vivido, além disso, algumas características, existe um sistema complexo de variáveis que também vai interferir, né? O temperamento, a capacidade de resiliência, o nível de vulnerabilidade, as reações, né, o potencial de reações fisiológicas que essa pessoa tem, né? Então, tudo isso também, junto com contingências, vai influenciar esses perigos que podem acontecer na maneira como uma criança ou um adolescente vai vivenciar o divórcio. Pode falar. E o divórcio, ele pode sim ser uma experiência que a gente chamaria de trauma, mas eu penso que muitas vezes a maneira que isso é conduzido torna isso muito mais traumático, deixa muito mais marca. Uma situação que eu vejo muito na clínica são os pais que acabam utilizando o filho como mensageiro em relação ao ex-companheiro, ou que desabafam com os filhos. E muitas vezes isso vai deixar uma marca muito mais importante, muito mais intensa do que o próprio divórcio, né? Então, por isso a importância de ter uma orientação de como conduzir isso e pensar a humildade, porque muitas vezes a gente faz aquilo que a gente sabe, mas o que a gente sabe não é tudo. Então, ter a humildade de procurar ajuda com um profissional que estudou para isso, ou se né, tem uma dificuldade de procurar um profissional, seja com um amigo, com alguém que possa orientar nesse momento tão difícil, né? Uhum. Sim, sim. E aí, a família, os genitores, eles acabam se perdendo mesmo, né? Porque são pessoas, ok? São pessoas que então, têm a sua história, têm as suas dificuldades, as suas facilidades, enfim. E junto disso, envolve também ali, né? As questões totalmente emocionais, né? É, é, qual é o meu papel dentro dessa casa, né? O meu, aquele versus lá, né? Qual é o meu papel sobre a parentalidade e a relação conjugal, né? Uhum. Esse duo aí, né? O que tem a ver com os amores, né? Que você falou dentro da filosofia, né? Então, eu não posso pensar em um conceito unificado, porque senão o afastamento de um dos genitores seria inevitável. E eu continuo sendo pai, eu continuo mãe, não existe uma relação conjugal, né? E aí, junto disso, a própria personalidade, as características de personalidade de cada um também vai influenciar como essa criança vai receber, como vai ser falado para essa criança. Né? O temperamento do pai, o temperamento da mãe, o temperamento da criança, a criança como ouvinte, né? Então, pensando sempre na lógica dessa criança, né? Não tem como apagar aquilo que foi dito. Né? Essa criança ela não pode ter acesso a coisas que ela ainda não tem condição, ela ainda não tem estrutura cerebral para conseguir administrar algumas informações.
crianças nos dizem, né? Muitas vezes, em muitos atendimentos, a criança me disse: gostaria muito que minha mãe procurasse um terapeuta ou meu pai procurasse um terapeuta, porque ele fala para mim, ele desabafa comigo. Isso é muito pesado, eu fico muito mal depois. Isso é muito pesado. Essa pessoa, esse adolescente, essa criança, ela não tem condições de receber isso, né? Até Ela porque, né? Essa criança, ela, o adolescente, enfim, ele é filho dos dois. Então a gente tem que considerar que geneticamente ela é 50% parte do pai, 50% parte da mãe. E quando um dos genitores desqualifica o outro, de alguma forma ele está desqualificando o próprio filho, a própria criança, porque metade dela veio daquele outro. Então a importância de ter esse cuidado. E além, né, Raquel, o que que essa criança vai fazer com essa informação? Uhum. O que que essa criança vai... Onde que ele vai colocar isso tudo? Né? Uhum. Ele gosta dos dois, né? A condição do divórcio também vai influenciar. Também é um fator que vai influenciar, né? A maneira como todo mundo lida. Mas isso não é problema da criança, né? É uma questão, isso é uma dificuldade, isso é um problema, é uma problemática dos adultos, né? Até isso é importante, que as famílias entendam que alguns problemas não são para as crianças. As crianças não precisam se envolver. Uma leitura, algum estudo que eu fiz, falava algo nesse sentido, dos genitores não se referir para a criança, o seu pai fez isso, a sua mãe fez isso. Porque a criança não escolheu nascer daquele casal. Então, antes de falar, o seu pai fez isso, sua mãe fez isso, o meu ex-marido fez isso, porque antes de tudo foi uma escolha, a pessoa escolheu se relacionar com aquela outra pessoa, ou o fulano de tal, chamar pelo nome. Então, também tomar esse cuidado, porque a criança se sente responsabilizada, né? Nossa, o meu pai fez isso, é como quando a gente chama um amigo para uma festa e o amigo se comporta mal e alguém chega pra gente, nossa, o seu amigo se comportou de forma tão ruim, você fica se sentindo mal. Então também tomar esse cuidado, né? Sim. E aí, pensando num trabalho preventivo, Raquel, quando a gente entende qual o padrão comportamental, qual o perfil dos genitores, a orientação já vai por um outro caminho. Você já consegue, o profissional ele já pode direcionar a orientação baseado nisso, né? Uhum. Características, na existência ou não de um transtorno ou uma condição sindrômica, numa avaliação de padrões comportamentais, até propriamente ali de distorções que a família traz, né, que os genitores trazem para uma sessão de orientação. Então, isso aí serve de norte, né? Se você percebe os genitores, né, com essa demanda, né, que acabam ali utilizando o filho como ouvinte, enfim, como melhor amigo, etc., a orientação também precisa ser feita, porque aquela criança, muito embora não consiga muitas vezes verbalizar o incômodo, né, ela não tem condições de receber. Porque a dificuldade, né, o divórcio ele aconteceu entre os pais. Tem uma pesquisa que mostra que os efeitos do sofrimento emocional, do sofrimento psíquico, ele foi muito menor quando os filhos conseguiram manter um laço de vínculo com ambos os genitores, com o pai e com a mãe, né? Sim. Então, o efeito é menor. E você falou das características da criança, né? Do temperamento. Normalmente, quais traços de temperamento, traços relacionados à criança você procura observar para poder fazer essa orientação? Então, aí eu acho que assim, o mais seguro é você usar, o profissional usar uma teoria de personalidade consistente, né? Então hoje é o Big Five. Então a gente vai tomar como referência as características desses 5 grandes grupos de características de personalidade. Então, crianças com potencial mais extrovertido, ou mais irritado, ou mais ansioso, ou mais afetivo, ou mais acanhado, mais tímido. Então, é como se fosse assim. Né, isso comprova quando a gente escuta falar, né? Ah, a família com, sei lá, 7 irmãos, os pais se divorciaram. Cada um enfrentou de uma forma diferente, né? São
características pessoais de cada um que vão influenciar na maneira como vai lidar. E, obviamente, que contingências, né? Então, às vezes, com um filho, práticas adotivas são adotadas de uma forma diferente de que são adotadas com outro filho, né? Muda ali um pouquinho, né? Esse repertório, a necessidade de cada um, enfim. Então, o temperamento das crianças também vai influenciar, junto com o desenvolvimento de autoconfiança e autoestima, obviamente, porque diante de uma mudança dessa, né, de uma mudança tão grande dessa, rede de apoio é muito importante, né? Rede Sim. de apoio, desenvolvimento de habilidades sociais para conseguir enfrentar essa nova realidade, porque é uma nova realidade. Você falando isso, eu me lembrei agora de um estudo que eu conheço há um tempo, nem lembrei disso nos nossos estudos, mas que filhos de pais divorciados desenvolvem mais habilidades sociais. É um estudo que eu já vi há algum tempo, assim. Então, o quanto que isso pode trabalhar, isso também pode ser utilizado para a criança aumentar o repertório dela de habilidades, de capacidades. É uma situação que pode ser difícil, mas também pode ser utilizada para ir desenvolver mais habilidades para essa criança, né? Sim, para enriquecer, né, repertório comportamental, para sofisticar algumas habilidades que já existem, né? Obviamente que depende da idade, depende da maturidade da criança, depende da existência ou não de um transtorno. Então, depende Uhum. de outras variáveis. Mas sim, pode ser, é uma forma, né? Até ouvir, né? Dar espaço para a criança. Isso é algo que as famílias têm um pouco de dificuldade ainda, né? Em se tratando de divórcio. Dar ouvido para a criança, deixar ela falar, deixar ela perguntar, entender o que ela quer saber, né? Porque muitas vezes ainda acaba sendo assim, uma coisa proibidona. Claro que a família, os genitores, quem está conversando com essa criança, o cuidador, esse figura de vínculo, de afeto, não vai falar detalhes de tudo Não, que aconteceu. não vai constranger a criança, né? Mas conseguir também dar espaço, abertura para a criança poder tirar as dúvidas dela e não criar fantasias acerca disso, né? A família, a criança, ela precisa entender que ela é ouvida, que ela pode perguntar qual que é a dúvida, né? Agora, a resposta, como a família vai, os genitores, né, o cuidador, ele vai dar a resposta, em que formato, se vai ser um livrinho, se vai ser um vídeo, se vai ver, vai ser um passeio, sei lá, não sei, né? Uhum. Entende? Eu vi que a Cris Bolfer mandou um oi pra gente aí. E eu queria deixar o espaço para quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário, que não precisa esperar até o final da live, porque eventualmente alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Então a gente tem esse espaço aberto aí. E a gente começou a falar um pouco, mas o que você acha importante a gente refletir sobre a diferença entre o relacionamento conjugal e a parentalidade? Acho que seria bacana a gente se aprofundar um pouco mais nisso. Sim, Raquel, bom, né, são conceitos diferentes, né? Primeiro que a gente não pode reduzir o divórcio a um fato. Ah, acontece mesmo. Sim, acontece mesmo, mas a gente precisa ter muita maturidade, muito cuidado para entender sobre esse processo, né? Sobre esse movimento aí de família. É, é, e são conceitos distintos, né? Eu tenho o meu papel, o divórcio ele está acontecendo entre os genitores, não entre pai e filho, não entre mãe e filho, né? Ambos são importantes. E outra coisa, né, que eu acho importante, pode ser que um dos genitores não tenha sido um bom cônjuge, mas não necessariamente ele vai ser um mau pai ou uma mãe ruim. Acontece muito isso, né? De um dos genitores eventualmente não ser um bom parceiro afetivo, mas ser um excelente pai, uma excelente mãe. E muitas vezes a criança confunde isso, né? O meu pai foi ruim para minha mãe, então eu não posso gostar dele. Acho que isso também gera uma confusão na cabeça da criança e do adolescente, né? Gera. E também gera até em quem está avaliando, quem está orientando, porque a criança ela precisa verbalizar o que ela entende sobre isso, e nem sempre ela consegue fazer com facilidade.
né? Ela tem alguns sinais, trazendo algumas problemáticas de comportamento, algumas alterações. Isso aí vai sinalizando talvez a possibilidade de um sofrimento maior, né? Que ela esteja passando um sofrimento maior. Mas ela com direcionamento, uma criança conseguiria falar sobre isso, certo? E quando eles entendem os papéis e a criança ou o adolescente, ou qualquer um de nós, né? Quando a gente entende que, de fato, alguns problemas não são para mim resolver, que tem pessoas responsáveis que farão isso por mim, que tem, enfim, né? Quem é responsável por isso, fica mais leve de enfrentar. E também o quanto esses genitores verbalizam para a criança sobre essas problemáticas, né? Não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Quer dizer, não foi um bom cônjuge, Uhum. foi um bom... E Ou, a situação que eu vejo muito é a disputa entre quem é um pai melhor. Muitas vezes acontece isso na clínica, assim, do pai ou da mãe tentar me convencer de que um é melhor que o outro. E muitas vezes, para fazer isso, é ser muito crítico com o outro. E eu fico pensando quanto que isso é pesado para a criança, né? pesado. A criança, ela não deveria, né, ser estimulada a escolher. A triangulação, esse próprio estímulo, ele acaba sendo também uma característica de ele também acaba sendo caracterizado como alienação parental, né? Então, quando eu promovo uma preferência, né? Isso também Triangulação, né? Bem lembrado, Camila. Eu vi aqui uma pergunta do Adriano. E quando um dos pais vai embora para o outro estado e a distância impede do filho ter mais contato com um dos pais, existe uma preocupação e cuidado maior? Que orientação você acha que seria interessante para esses genitores que um está mais distante aí dos é, filhos? é eu penso que a qualidade desse tempo com essa criança que tem pais em estados separados é mais importante do que estar junto fisicamente, né? Obviamente, a presença, encontrar com frequência, né? Estar junto com a família, com o pai, com a mãe, com frequência para muitas crianças, isso acaba sendo muito importante. Mas aí, de novo, a gente tem que avaliar o que também é importante para essa criança. Talvez o Adriano precisasse entender assim, o que essa criança pensa disso, né? Como ele percebe essa mudança, né? Eu estou em um estado, a mãe está em outro, ou vice-versa, sei lá eu, como é que é, né? Então, como é que essa família, como que essa criança também percebe isso? Porque talvez pode ser uma distorção da família, dos genitores, né? Aí a criança está sofrendo porque moramos em estados separados. E para a criança, talvez não seja um fator de risco, isso não seja um fator de risco. Então, vamos ouvir essa criança, né? Vamos perguntar o que a criança acha. Mas junto disso, a gente precisa intensificar a qualidade desse tempo que nós estamos juntos. Seja por ligação por vídeo, seja por ligação por voz, por troca de mensagens, né? Não sei a idade da criança, mas em troca de mensagens, né? A presença, né? A presença mesmo distante, né? É, Estando... então, né, pensando que a gente está falando em crianças e adolescentes, eles têm uma facilidade muito grande com tecnologias, né? Hoje é muito comum pacientes me falarem que o melhor amigo é da Austrália, dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, para eles, essa comunicação pode ser muito eficaz. Mas eu acho que uma comunicação que tenha um interesse real, não só aquela mensagem, como você tá, te amo. Realmente um interesse genuíno em saber como a criança ou o adolescente está. É a conexão, né? A conexão, a minha disponibilidade como pai, como mãe, e também as características dessa criança. Uhum. E agora pensando numa família pós-divórcio já. O divórcio já aconteceu.
E que cuidados que a gente pode tomar? Que eu penso assim, estabelecimento de rotina, são duas casas diferentes. Que cuidados que a gente pode tomar quando o divórcio já aconteceu, já está instalado, as famílias já estão em casas separadas? Sim. É, bom, primeiro que, pensando em criança, uma casa com criança, né? Ela tem que ser uma casa com criança, né? Não dá nada, ter uma casa linda, maravilhosa, toda organizada. E você tem criança, o que vai acontecer? Eles vão bagunçar, vai ter brinquedo e tal. Então a gente precisa adaptar como será a partir de agora, né? Uhum. Eu vou fazer. Eu tenho filhos pequenos, então na minha casa precisa ter brinquedo, vai eventualmente ter bagunça, vai precisar de massinha, vai precisar de tudo que uma criança precisa. Uhum. Desde a parte mais burocrática, né, e cultural, até o lúdico, né? Então precisa de tudo, precisa adaptar. Como será? Né? Vai passar só os finais de semana? Então, nos finais de semana, o que eu preciso ter aqui? Ou o que eu. É uma casa com criança, porque eu continuo tendo um filho, né, Raquel? Então, como que eu vou adaptar? Além disso, a rotina, né? O que fica combinado, como fica combinado sobre guarda, a rotina, onde que a criança vai dormir, o que vai fazer, o que tem que levar, se tem uniforme, se amanhã é dia de aula. Então, eu preciso ter em casa preparado a rotina para fazer tarefa, né? Eu preciso ter estrutura para isso, para uniforme, para lanche, né? Então, algumas famílias até optam por fazer esses combinados, essas negociações no decorrer do desenvolvimento da criança. E aí eles acabam até se confundindo, porque às vezes não dá muito certo. Às vezes eu não consigo uma comunicação tão assertiva com o outro, né? Com o outro genitor, né? E aí eu preciso me organizar e daí eu preciso de uma regra, né? Tipo, então vamos compartilhar, vamos fazer uma guarda compartilhada, tal dia aqui, tal dia aí, para evitar esse tipo de confusão, né? Isso falou que é uma casa com criança, eu achei muito interessante, porque muitas vezes o genitor que fica menos tempo com o filho, aquele que às vezes vai ver mais de final de semana, um desconforto que eu noto das crianças é tipo assim, eu tenho que arrumar minha mala, colocar pasta de dente, colocar pijama, colocar tudo para ir para casa do meu pai ou da minha mãe. E o quanto que é importante essa criança ter espaço, eu penso, né, nesse novo lugar, de ter uma escova de dente lá, de ter um pijama lá, porque é o pai ou a mãe, enfim, né, de ter um espaço para essa criança. Sim, ela precisa pertencer, né? Isso, se sentir pertencente, ainda que seja uma outra casa, mas se sentir pertencente a esse outro espaço, né? E combinados também, o que eu vejo mais de queixa, eu tô pensando aqui, eu vejo muita queixa relacionada à alimentação, que eventualmente quem está ali durante a semana cuida mais da alimentação, e quem fica no final de semana já descuida um pouco, porque no final de semana é comum culturalmente que a gente tenha isso, então fazer um combinado em relação a isso, a tarefa. O que mais que você percebe que é importante conversar? Principalmente a adaptação a essa nova realidade, né? Perceber o que tem de verdade e o que tem de mentira, porque ainda acontece muito, né? De umas falas disfarçadas, né? Da família acabar contando algumas mentiras, né? Falar algumas coisas que de fato não são ou não vai acontecer, né? A mesma coisa assim, é uma alteração momentânea, logo a gente se estabiliza. Não, isso vai perdurar, né? Não tem possibilidade de retorno, né? É, adaptação com essa nova rotina, observar alterações comportamentais da criança. Você ia falar alguma coisa? Você quer falar? Você quer falar alguma coisa? Não, Não, Pi? você comentou, né, sobre explicar que não há possibilidade de reconciliação. Essa é uma fantasia muito comum entre as crianças. Muito. É que os pais, os genitores voltem a ser um casal parental e como se isso pudesse ser a solução de alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. E junto disso, Raquel, é,
as falas, né, os desejos da criança. Eu não quero que vocês se separem. Ou eu não quero que você encontre alguém. Isso não é uma decisão da criança. Esta não é a decisão da criança, né? Imagina você crescer, você se tornar um adulto, imaginando que os teus pais se separaram porque você se queixou, porque você disse que não queria. Imagina, né? Talvez num primeiro momento tá tudo ok, mas e lá no futuro? Como que isso aí vai pesar na vida dessa pessoa lá, na vida adulta, enfim. Então, vamos nos divorciar. Contar ou não, já tá decidido? Já decidindo, né? Até a decisão, existem muitas formas, tem muita coisa que dá para fazer até decidir. É se organizar, então. Eu acabei não falando sobre isso, até para a gente conseguir focar um pouco mais no tema do divórcio, mas dá para fazer muita coisa antes do divórcio acontecer. Buscar ajuda profissional, buscar outras formas, né, de conhecimento além daquele que a gente tem. Porque provavelmente esse casal que chegou a um problema, eles vão tentar resolver o problema com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade que criou o problema. E o quanto que um profissional neutro, alguém de fora, pode propor um outro olhar, alguma outra estratégia. Sim. Levantar, Raquel, com as crianças, né, com os adolescentes e com todas essas pessoas envolvidas, né? Os medos e as preocupações, avaliar a responsabilidade de culpa, né? A responsabilidade de culpa. Alguém comentou aqui, quando os genitores não têm diálogo entre si, fica muito mais difícil. E eu já atendi casos que eventualmente um dos genitores bloqueou o outro, assim, de bloquear, e nunca mais conversou com o outro, e é o filho, é a criança que leva a mensagem. Eu não sei até legalmente como fica essa situação, né? É, legalmente eu também não sei, mas pensando em desenvolvimento, eu acho que isso deve ser bem intenso para essa criança. Isso deve causar um sofrimento muito grande. E assim, até onde, o que, até onde essa criança pensa, né, sobre os próprios genitores com essa atitude, diante dessas atitudes, né? Ou de atitudes parecidas, né? É botar assim mesmo aí a reflexão de cada um, né? Então, o que que eu tô passando pro meu filho, né? Que referência eu estou dando para ele, né? Então, a influência, né, os perigos de um divórcio e tal, que vai influenciar um divórcio, os cuidados que a gente precisa ter, ele também não envolve só a possibilidade de um funcionamento de personalidade diferente, né? Como eu falei lá no começo, né, Raquel? A criança, se ela tem um transtorno ou uma condição sindrômica, ela vai interpretar o divórcio ou qualquer outro fato da vida de uma forma diferente. Agora, e os genitores, né? Também pode acontecer. Como eu tenho experiências que são o oposto, né? Atendo e já atendi crianças que os pais são separados e são parceiros incríveis e que ajudam e participam muito de forma ativa no tratamento, vêm junto na consulta. Então, eu acho que, como profissional, não sei você, eu já vivenciei os dois lados da moeda. Eu já vivenciei esse lado, né, de ter uma falha grave de comunicação, mas eu já vivenciei o oposto também. Também, também. É bacana quando esse oposto acontece. E existe. Existe. E eu acho que isso é importante, né? Que se esses genitores pensam nos filhos, é possível sim que aconteça um divórcio, se não é mais possível ter uma reparação desse casamento, mas poder deixar uma mensagem positiva para essa criança, para esse adolescente, sobre respeito, honrar a história que esse casal teve, porque em algum momento esse casal olhou um para o outro e se sentiu atraído e teve admiração e conseguiu honrar essa história, né? E deu certo, né? Deu certo até ali, Exato. né?
Não, tem muito isso, né? E deu errado, mas deu certo durante muito tempo, Eu sou né? até ali. E a partir de agora são caminhos diferentes, mas continuam sendo caminhos, né? E caminhos que, obviamente, as crianças, quanto mais eles admirarem, né? Quanto maior for a admiração por tudo isso, melhor. Mais saúde mental, não só para essa criança, mas para a família, né? Tem a importância de olhar para você, né? Porque muitas vezes a gente aponta muito erro no outro. É aquela coisa, eu vejo o cisco que está no meu olho, mas eu não vejo a trave que está em cima da minha cabeça. Então, talvez apontar menos dedos e conseguir se enxergar. O que eu posso melhorar, o que eu posso contribuir para que, mesmo tendo um divórcio, possa existir um convívio saudável. Talvez cobrar menos o outro e se olhar e se implicar um pouco mais nisso. Assumir responsabilidade, né, Camila? Uhum, isso, assumir responsabilidade, entender o que é papel, né? O que é papel de cada um, entender que se existe uma criança, existe alguém que depende igualmente das duas partes, né? Entender que essa criança está assistindo tudo isso, ele está vendo tudo isso, né? Os Incrível. pequenos estão. A gente já está chegando no final, porque eu acho que agora tem mais algum tema assim que você acha importante a gente conversar e que eu perguntei com relação a isso, ou se alguém tiver alguma dúvida, aproveitar agora. Acho que concluímos a nossa programação, né, Raquel? Tá bom, assim. E eu tô aqui com um livro que você sugeriu até. Que eu, como eu disse, muitos profissionais estão assistindo e o pessoal gosta muito de material terapêutico. A Camila, ela sugeriu esse livro aqui, ó. O Fio Invisível, né, Camila? É um livro, eu já utilizei ele. Eu utilizei num caso de ansiedade de separação. Não é nem pais separados, mas eu utilizei num caso de ansiedade de separação. É lindo esse livro, foi você que recomendou e eu já utilizei. Esse livro é muito lindo. Ele é um livro que dá para adaptar para bastante, utilizar como recurso para muitas demandas, né? Um outro livro que eu gosto bastante é esse aqui. Ele se chama Lá e Aqui. Ah, que legal! E no fim das contas, ele mostra que assim, ele tem duas casas. Em uma casa tem violão e na outra cosquinha, né, de barriga. Mas nas duas casas tem amor. Exato. É que podem ser dois lares, né? Não só uma casa, um abrigo, mas um lar. Como você falou, um tem cosquinha, outro tem violão. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Sim, assim mesmo. É isso mesmo. Raquel, obrigada, né? Acho que encerramos. Sim, foi muito bom, Camila. Eu que agradeço que você que propôs esse tema e que a gente possa estar se capacitando mais enquanto profissional e enquanto vivência mesmo, que quem quiser também eu vou deixar a live salva, então vai poder enviar para algum conhecido ou para algum profissional que queira saber um pouco mais sobre esse assunto. E acho que a gente encerra por aqui. Ótimo. Agradeço as parabenizações, os elogios. Realmente foi uma live pensada com muito carinho e eu fiquei muito feliz com você ter aceitado o meu convite aí. Legal. Seguimos, né, Raquel? Seguimos aí estudando e pensando em muitos outros. Muitos Bom, outros. então, até mais. Até um beijo. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau, tchau.